Então vamos para o primeiro, né? Que é, como a gente viu aqui, a gente vai ver ilhas, formação de ilhas. Então, nós vamos sempre analisar um rio, certo? Formação de ilhas, um rio, tá aqui um rio, tá aqui um rio. Quem mora do lado do rio é o ribeirinho, né? Então nós temos na parte de cima do rio o ribeirinho A e na parte de baixo o ribeirinho B. Nós estamos falando somente de rios não navegáveis. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Existem rios que pertencem à União, tem rios que pertencem ao Estado e tem rios que são municipais, dos municípios, certo? Como é que tu sabe isso? Ora, tu sabe isso porque isso está num decreto número 24.643 de 1934, que é o Código das Águas, certo? Lá no Código das Águas, que nós vamos usar esse código aqui, né? Lá no Código das Águas, nós temos a definição do que é Rio da União e Estado, que funciona da seguinte forma. O rio que divide o Brasil do Paraguai é um rio que pertence à União, certo? O rio que divide dois estados, o rio Pelotas, que divide Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é um rio da União. Um rio que corta dois estados é um rio da União, corta o estado do Paraná e Santa Catarina, rio da União. Um rio que divide dois municípios é um rio estadual. Um rio que corta dois municípios é um rio estadual. Os rios municipais são aqueles rios que nascem e morrem, né? Nascem e morrem na mesma circunscrição do município. Então, esses são municipais. Tirando tudo isso daí, o que sobrar é os rios que nós estamos falando aqui. São os rios que não são navegáveis. São aqueles rios que aparecem aquelas pedrinhas, né? E assim por diante. Tem um poço, daí tem pedra e assim por diante. Esses rios, eles são os rios que a gente está tratando aqui. Eu não sei se tu é do interior ou não, mas lá no interior, eu vou dar um exemplo, no interior, lá em Urubici, por exemplo, em outros municípios, você vê a cerca, às vezes, na metade do rio. O rio aqui é cheio de pedrinha, né? E aí tu vê uma cerca aqui. Claro, porque se não tiver cerca, o boi vai sair do terreno do A e vai vir pastar no terreno do B. Então, o B ou o A coloca uma cerca bem no meio do rio. Por que bem no meio do rio? Porque se o rio é um rio particular e divide a terra do A e do B, até a metade do rio pertence sempre a quem? Ao A para lá e para o B para cá, ok? Então agora nós já podemos ver a questão da formação de ilhas. Então, isso é a margem do rio e onde corre a água, né? Aqui assim, onde corre a água, é chamado de álveo, ou leito do rio, né? Por onde a água corre é o álveo do rio. Tranquilo? Beleza. Feitas essas definições, vamos lá. Nós temos três hipóteses de formação de ilhas. Então, nós estamos tratando de ilhas. Ok? Qual é a primeira hipótese? A primeira hipótese é tudo coisa bem simples, olha. Um outro esclarecimento. Não esqueçam que nós vamos tratar agora aqui de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de álveo. E isso não é só para o estado de Santa Catarina, né? O Código Civil não foi feito só para Santa Catarina. O Código Civil foi feito para quê? Para o Brasil inteiro. Então tem coisas que para nós aqui vai ser difícil de acontecer. Então vamos lá. Primeiro caso, a ilha se forma no meio do rio. Ora, essa testada aqui, chama-se testada de terra, né? Vai pertencer ao A e essa outra testada de terra vai pertencer ao B. Note que aqui houve a cessão. Lembrem-se que é de imóvel a imóvel feito pela natureza. Imóvel a imóvel. Então vamos ver. Ora, esse pedacinho aqui, vamos supor que o A tinha 1000 metros quadrados de terra. Agora, com esse outro pedacinho, que é 100 metros quadrados de ilha, quanto é que somou? O A deu uma soma, uma acessão de 1.100 metros quadrados. E isso tem que mexer lá no registro de imóveis. Fechou?
Beleza. A segunda situação de acessão é o seguinte, é a ilha se formar só de um lado. Ora, simples, a ilha pertence somente ao A, beleza. E a terceira hipótese é quando o rio cria um braço. Por exemplo, o rio corre para lá. Aí, de repente, por algum motivo, né, o rio também começou a correr por aqui, ó, certo? Correndo por aqui. O rio corre por lá, corre por aqui, corre por aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui é uma ilha. Essa ilha vai pertencer exclusivamente ao B. Por quê? Porque a ilha se formou às custas das terras do B. Nada mais justo que pertença ao B. Essas são as 3 hipóteses de formação de ilhas. Então agora nós vamos ver a aluvião no próximo videozinho.